Bom dia, bom dia, com alegria, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. Presença que nos basta, presença que nos encoraja, presença que nos faz fortes, corajosos, presença que nos mantém de pé. Você já falou com Deus hoje? Já clamou, já invocou a presença dEle? Sim, antes mesmo de ouvir o pão diário, faça isso. Porque ao ouvir, estando na presença, o Senhor fala fortemente ao nosso coração, nos transforma por meio da palavra, nos faz a aceitação a ela, nos faz abrir os nossos corações e deixar a palavra penetrar nos nossos corações e dividir espírito de alma, pensamentos de intenção, medula de ossos. E nessa sexta-feira linda e abençoada, do dia 21 de junho de 2024, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 22 e 23, onde a Bíblia vai nos dizer, verso 21 também, a Bíblia vai nos dizer assim: pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais, sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Glórias ao Senhor por esse alerta, essa advertência de Paulo. Onde Paulo, exortando, advertindo o povo ateniense, Grécia, ele diz: olha, eu percebo que são extremamente religiosos, até porque eu vi um altar cuja escrita está ao Deus desconhecido. Hoje eu quero ministrar ao seu coração. A religiosidade, ela torna Deus desconhecido. Aquele povo, por se tratar de um povo religioso, um povo que fazia por protocolo, somente obedecendo a liturgias, a doutrinas, não conhecia a Deus de fato. Porque esse conhecer a Deus nos faz conhecer a Deus de dentro para fora. E a religião, nós ficamos limitados somente na parte de fora. São tantas pessoas que praticam ações religiosas, simbologias, fazem sinal da cruz, andam léguas à distância, em cidades tidas como religiosas, pagando preço. São tantas ações religiosas, mas sem a mudança interior de fato, sem ter aceitado Jesus de fato. E essa falta de aceitar Jesus de fato é porque não conhecem a Deus de perto. E aquele povo perecia pela falta de conhecer a Deus.
A falta de conhecer a Deus nos faz perecer. Em Salmos 46, 10, o Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A falta de conhecermos a Deus nos provoca inquietude de alma. Eu vou falar de algumas provocações em nós, de alguns sentimentos oriundos que temos pela falta de conhecer a Deus. Aquele agitamento manifesto ali, a pessoa que fica inquieta, porque todos nós estamos sujeitos à inquietude. Todos nós estamos sujeitos a ficar abatidos de alma, mas quando nós conhecemos a um Deus que aquieta a nossa alma diante da sua grandeza, de quem Ele é, nós oramos e recorremos a Ele. Até porque Ele mesmo diz: vinde a mim os cansados, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresentai diante de mim vossas petições por meio da oração, da súplica, com ação de graças. Não sejas ansioso, submeta-se às mãos poderosas do Senhor. Portanto, aquele que conhece a Deus, sabe de sua mão poderosa, sabe que Ele tem poder sobre todas as coisas, aquieta. Por essa razão Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse sentimento, essa forma que Ele diz de saber quem Ele é de conhecê-lo de perto. Sim, quando de verdade nós conhecemos a Deus, nós não temos outros deuses como Deus. Nós não temos sequer imagem, porque a idolatria de imagens mostra de uma pessoa que não conhece a Deus. Quem conhece a Deus não idolatra imagens. Esse povo ateniense idolatrava imagens. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Portanto, conheça a Deus de perto e arranca todas as imagens que tem dentro de casa. A idolatria a outros que se diz santos. Santo é somente Jesus. Os outros somente buscaram a santidade aqui na terra. Mas somente no dia do juízo vamos saber quem de fato são os santos. Ainda não veio o dia do juízo. Portanto, busque somente a Deus. Adore somente a Deus. Porque quem conhece a Deus não divide a glória dele com ninguém. Isaías 42:8. Eu, o Senhor, não aceito divisão de glórias. Aquele que conhece a Deus não faz nada por sacrifício, não faz nada por holocausto, mas sim por misericórdia, mas sim por obediência. É o automático. Ele vive pela fé, movido pela graça. Nós vivemos pela fé, movido pela graça. A graça veio para nos fazer cumprir com a lei de modo automático e prazeroso. A lei era só o sábado. Na graça é todos os dias e com muito prazer. Todos os dias você tem servido a Deus? Ou você é daqueles que só guarda o sábado? Ou você é daqueles que só serve na quaresma? Ou você é daqueles... Isso é religiosidade. A religiosidade, na verdade, foi o motivo de crucificarem Jesus. Os religiosos, os fariseus, os escribas, é que crucificaram Jesus. Nós não podemos ser religiosos. Nós temos que ser servos do Senhor. Nós temos que, de fato, aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador em todos os lugares que nós frequentamos, onde estivermos. Porque aquele que serve a Deus só dentro da igreja é religioso. Aquele que a fé só manifesta dentro do templo é religioso.
mas fora da igreja está fazendo tanta coisa que desagrada a Deus, revela uma pessoa que não conhece a Deus. Nós temos que conhecer a Deus, porque é aquele que conhece a Deus, é o íntimo do Senhor, é que vai entrar nos céus. Aquelas virgens, as prudentes e as nécias, somente as prudentes entraram nos céus, porque as nécias deixaram acabar azeite. Só tinha azeite dentro da igreja, só tinha azeite às vezes na frente das pessoas, mas não tinha mudança interior. Assim, quando veio o noivo, fechou a porta para bodas. Mas elas vieram e bateram a porta. Vou bater na porta aqui, ó. Deixa nós entrarmos, Senhor. O Senhor somente disse: eu não as conheço. Tá entendendo, meu caro ouvinte? É somente os que conhecem a Deus que entrarão para bodas. E aqueles que conhecem buscam obedecê-lo, andar em acordo com a tua palavra. E sabem que a palavra diz que a religiosidade te tira da presença. Porque a religiosidade, ela só manifesta capa, aparência. É aquela pessoa que vive de aparência, que crê, que vive pela fé. Mas não tem mudança. Não tem mudança de atitude. Não tem mudança de proceder. Não tem mudança de conduta. Não consegue renunciar a uma bebida por conta de Deus. Não consegue renunciar e negar a si mesmo em certas práticas, atitudes que Deus desagrada. Nós temos que conhecer a Deus de perto, porque sem conhecer a Deus de perto, sem conhecer ao Senhor, o reino dos céus é para os íntimos. O reino dos céus é para aqueles que são fiéis ao Senhor, porque o Senhor é fiel e nos fará fiéis. 1 Tessalonicenses 5, 24 e 25. Seja firme, conheça a Deus de perto, aquiete a sua alma, deixa de fazer as coisas que desagradam a Deus, porque aquele que ama a Deus obedece os seus mandamentos. Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor meu Deus, amado Pai, Deus tremendo, bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre essa vida que me ouve. Deus, enche com a tua presença, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Derrama, Senhor, sobre esse homem, essa mulher, o melhor dessa terra. Deus, em nome do Senhor Jesus, dirige os pés, as ações, que nós possamos conhecê-lo de perto. Ori cantarali barás, orie manari cantaralábias, orixi cantaralábias. Oh Deus amado, Senhor Altíssimo, dirige a nossa vida, Senhor, a conhecermos ao Senhor de pertinho, a sermos íntimos, amigos do Espírito Santo de Deus. Sê conosco, Pai, em todo o tempo. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus. Compartilhe esse áudio com seus amigos, seus familiares. Inscreva-se no meu canal, no YouTube. Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia abençoado.